dúvidas sobre o poder de transformação que elas têm. E para isso, eu submeto a vocês e peço que, se possível, da forma que desejarem, coloquem as suas objeções para que eu teste se essas ferramentas são fortes e firmes. Será extremamente importante e eu agradecerei bastante. Existe alguém aqui que não se considere espírita? Eu pediria para levantar a mão. Ninguém? Todos conhecem minimamente a doutrina? Muito bem. Posso falar qualquer coisa, então. Qualquer coisa. Muito bem. Eu tenho em mim que chegou o momento onde estamos em condições de fazer uma virada na nossa vida. Todos nós, temos muito condicionamentos. Por conta de vivermos há muito tempo, por conta de existirmos há milênios, nós fomos acumulando formas de encarar a vida, formas de resolver os nossos problemas, ou aquilo que julgamos problemas, inclusive formas de classificar as situações da vida como problemas ou não, que são muito antigas. Essa nossa forma de enxergar o que acontece em nossas vidas, considerando praticamente tudo como sendo algo que nos agrida, algo que venha forçar as nossas barreiras de segurança, que venham sempre nos atacar, que venham sempre tirar algo de nós, quase nunca nos dar algo. Por acreditarmos quase que automaticamente que é assim que a vida é, e que a vida é contra nós, que eu tenho que me proteger da vida. Não é assim que a gente pensa, gente? Normalmente, automaticamente. Não é assim? Não andamos armados, simbolicamente falando. Não andamos e vivemos e principalmente nos relacionamos com um pé atrás. Esse não me parece um bom jeito de se viver. Porque nós já podemos concluir que a vida é a nosso favor. Me digam, o que é contra nós de verdade? O que pode nos tirar alguma coisa substancialmente? O que? Me digam. Alguém se arrisca? O que alguém pode fazer que nos faça perder algo substancial? Algo definitivamente. O quê? Imagina alguma coisa? Imagina? Podem nos tirar o corpo? Qual o problema? Temos tantos à nossa disposição. Como temos um guarda-roupa cheio de roupas. Temos um guarda-roupa cheio de corpos. Porque eles são nada mais, nada menos do que roupas. Eu gosto de dizer uniformes, para que a gente seja habilitado a entrarmos na escola, que é a vida encarnada. Podem nos tirar o quê? A realização dos nossos sonhos? Podem mesmo? Podem nos afastar de pessoas que amamos? Podem mesmo? Podem nos fazer sofrer? Podem mesmo? Se nós acreditarmos como verdadeiras todas essas perguntas que eu coloquei e que questionei, é porque nós estamos vivendo ainda sem os conceitos do Cristo, no meu entendimento. E também sem os conceitos da doutrina. Não quer dizer que não acreditamos no Cristo nem na doutrina.
Não quer dizer que não concordamos com os princípios, com os grandes e fantásticos conceitos que a gente estuda em Emmanuel, André Luiz, Hamed, Bezerra, etc. Kardec, Cristo. Não. Nos impressionamos, choramos diante desses textos. Mas muitas vezes eu me pergunto, e me desculpem porque eu estou generalizando, e isto é errado, mas para falar para vocês preciso, o que mais que nós estamos fazendo? Além de nos emocionarmos diante de belos textos, de fantásticos conceitos, o que mais? Qual que é o plano? Qual que é o método? Qual que é a estratégia que a gente está utilizando, que nós estamos utilizando, para que isso que nos encanta e nos maravilha, porque soa como a coisa mais verdadeira que existe, a coisa mais correta que existe, bate com aquilo que está dentro do nosso coração e a gente fala, nossa, é isso, isso faz sentido, isso está também dentro de mim. Mas o que mais fazemos? Isso ressoa dentro de mim. E se ressoa, pode me completar, pode movimenta uma força dentro de mim, pode movimentar uma força dentro de mim profundamente transformadora. Mas movimenta. Porque senão, nós somos aqueles que diante do banquete morrem de fome. Diante daquilo que nos preenche, mantemos-nos vazios e sofremos por isso. E sofremos por isso. Porque penso que esse é o verdadeiro motivo dos nossos sofrimentos. Porque muitas vezes não estamos exatamente ou conscientemente caminhando na direção de nos realizarmos. Emmanuel fala que muitos de nós encarnam e desencarnam séculos, praticamente sem nenhum tipo de alteração íntima. E depois nos espantamos quando a dor é convocada para realmente mexer conosco e nos arrancar de uma acomodação terrível. A verdadeira doença que temos, um medo de nos elevarmos, um medo de nos colocarmos de pé para enxergar longe e para nos considerarmos dignos de sermos quem somos, dignos daquilo que já nos foi colocado, dignos de trilhar o caminho que já está, penso, suficientemente claro a todos nós. E nos debruçamos sobre os livros, e aí eu falo especificamente a nós espíritas, nos debruçamos sobre livros e livros e livros, como se nenhum deles resolvesse coisa alguma. Parênteses, e evidentemente eu não pretendo que o meu resolva. Fecha parênteses. Buscando uma resposta que não há. Porque a resposta que a gente quer, e de novo eu insisto, eu vou generalizar o tempo todo, porque é claro que há as maravilhosas exceções. O tempo todo a gente se mantendo da mesma forma, olhando para aquilo e falando, é isso, mas será? Será mesmo? Será que é isso? Não sei. Vou esperar mais um pouco. Por quê? Porque temos nos recusado a entender uma metodologia de viver colocada pelo Cristo. Uma lei que rege todas as vidas, que rege o universo. Uma das leis.
mas que por ser extremamente importante, eu ressalto a cada um segundo o que faz, o que pensa e o que sente. Essa colocação magnífica, como tudo que Jesus nos coloca, determina que esta é a forma de progredir. E que nós teremos, segundo o nosso esforço. Esforço íntimo. Não esforço aparente. Quando a gente se esforçar intimamente. Quando as nossas obras, e aí ampliemos o conceito, eles não estão falando de obras externas, e sim as principais, que são as internas. Quando nós construirmos dentro de nós finalmente, ou começarmos a construir dentro de nós finalmente, os nossos alicerces verdadeiros, e depois as paredes, para que a gente construa a casa onde a gente vive de uma outra forma. Porque, convenhamos, gente, aonde é que vivemos? Aqui? No mundo? Nas nossas casas de paredes? De tijolos? Vivemos dos nossos casebres, nas nossas mansões? Evidentemente que não. Não é lá que vivemos. Nós vivemos dentro de nós. E muitos de nós temos casas que parecem calabouços, prisões infectas, sem janelas, de teto baixo, que cheiram mal e que são insuportáveis de serem vividas. E é por isso que nós temos tantas vezes as depressões, os desânimos tremendos, o vazio existencial brutal, já colocado como sendo a doença atual da humanidade. E essa atual já tem quase 60 anos. E prosseguirá. Prosseguirá. Ampliando, infelizmente, o seu raio de ação, como uma onda devoradora, que muitas vezes atingirá os nossos queridos, se não a nós mesmos, se é que já não atinge. Por quê? Porque estamos diante do banquete, olhando para o banquete, chorando pelas belezas que ele oferece, suspirando pela substância que há nele, mas ainda não dispostos a dar um passo, a fazer o esforço, que pensamos ser gigantesco, mas até os espíritos, a Kardec, já disseram que é mínimo. Que o esforço que nós precisamos fazer para começarmos a ser felizes é mínimo. Isso é espantoso. Espantoso. Essa colocação é espantosa, é chocante. Assombrosa. Porque se nós consideramos dificílimo mudar, dificílimo caminhar no caminho do Cristo, e vem sábios nos dizerem, é fácil, é preciso um pequeno esforço da sua parte, nos dizendo, ou melhor, insinuando que os esforços que a gente faz para conquistar as bobagens que a gente quer na vida terrena são muito maiores. Que a quantidade de vida que a gente gasta para conquistar aquilo que perderemos logo, e que manterá dentro de nós o nosso vazio, é muito maior do que os esforços necessários para a gente começar a ser feliz já. É isso que essa resposta da pergunta 919 do Livro dos Espíritos nos insinua tremendamente, assustadoramente. Nós nos enchemos de compaixão quando vemos alguém passando necessidades. Raros de nós não sentem compaixão. Nós nos condoemos de ver alguém com fome, sem o mínimo, com sede, sem o seu remédio, sem ajuda.
nos condoemos, já somos capazes. Mas talvez isso não seja a coisa mais triste. Talvez a coisa mais triste seja nos ver como pessoas completamente insatisfeitas, sem o mínimo para ser feliz, ao lado do remédio, da água que mata a sede e da comida que sacia, com todas as condições para se saciar. Como Jesus, que ainda está lá no poço de Jacó, disposto a nos oferecer a água que tira a sede para sempre. Ele está lá ainda. E nós ainda estamos indo lá sem beber essa água. Por quê? Porque não sei por quê. Porque não nos sentimos muitas vezes dignos. Porque nossas culpas nos impedem, nos aprisionam. Culpas orgulhosas, digo. Culpas muletas. Culpas muitas vezes bastante convenientes. Desculpas muitas vezes para não irmos em frente e resolver o problema. Porque o que Jesus fala sobre a culpa? Diante de todos os, usando uma palavra antiga, todos os pecadores que chegaram perto dele. Vai e apenas, não peques mais. Só isso. Só isso. Não é muito. Talvez ele tenha querido dizer, vá e apenas não queira pecar mais. Porque ele certamente sabia que nós muitas vezes não éramos capazes de não errar mais. Porque não havíamos aprendido ainda, como até hoje muitas vezes não aprendemos. Talvez, certamente ele sabia que nós não poderíamos interromper a sequência brutal de erros que vínhamos e vimos fazendo. Mas eu estou absolutamente convicto que a vida e o coração de Jesus já ficarão absolutamente satisfeitos de detectarem dentro de nós o esforço verdadeiro e honesto de não errar mais um dia. Não hoje, nem amanhã cedo, nem a semana que vem. Um dia. Porque é óbvio que se eu estou acostumado a um determinado comportamento, se eu estou viciado num determinado tipo de sentimento e desejo transformar isso em algo melhor para mim, e se eu tenho o meu esforço, que há de ser incansável, e eu tenho a grandeza do tempo ao meu favor, como é possível não conseguirmos? Por que não conseguiríamos? Por quê? Diga para uma pessoa, você tem todo o tempo necessário. E peça para a pessoa, apenas não desista. Jamais. Se esforçando cada dia, no seu limite, não além. Do tamanho das suas forças, não mais. No limite do seu entendimento de si mesmo e das coisas da vida, não mais. Mas toda vez que você cair, toda vez que você errar, recomece. Até quando? Até conseguir. É isso que o Cristo nos diz, no meu entendimento. E olha como isso é amoroso. Ele não está dizendo, porque ele não seria sábio, que nós devemos ser bons agora.
Não faz sentido, nem nós, imperfeitos, exigimos isso das nossas crianças. Nós não exigimos que eles vão à aula hoje e já voltem hoje ainda sabendo ler e escrever. Nós compreendemos que é um processo que exige obrigatoriamente esforço, e constância, e perseverança, e tempo. Só isso. Esses são os ingredientes necessários a essa mágica que é crescer. Agora, o nosso orgulho tremendo quer agora. E se não for agora, não faço. Não é assim, gente? Queremos ser perfeitos ou aprendermos agora. Não queremos passar pela experiência de cair. Não queremos passar pela experiência de falhar. Por quê? Inspirados pelo orgulho, não queremos aprender com o erro. Esse grande benefício, esse grande beneficiário. E até uma poeta diz: quero o benefício de todos os erros. Nos dizendo que nós, por orgulho, estamos tirando da nossa vida o benefício, a grandeza que existe dentro de um erro, evidentemente, que precisa ser entendido, analisado e confrontado com a sua vontade verdadeira e honesta de fazer melhor da próxima vez. Fazer perfeito? Não. Apenas melhor. Quanto? No limite das suas forças, do seu entendimento. É pedir muito. O mestre pediria muito a nós? Claro que não. Claro que não. Por isso que é profundamente triste nós estarmos na frente do banquete, sofrendo do jeito que a gente sofre. Nós nos encontramos nas reuniões, na rua, nos acontecimentos sociais, no trabalho, nas festas familiares, como se tudo estivesse bem. E às vezes eu tenho a impressão que nada está bem. Por quê? Porque penso que nós não seremos felizes só quando chegarmos num ponto elevado. O Pai, penso, é tão sublimamente amoroso que eu entendo que Ele não faria assim. Me parece que esse Pai cobra a prazo e paga à vista. E quando a gente dá um micropasso, um milésimo de passo à frente, Ele já vem e nos multiplica as alegrias íntimas, multiplica a paz íntima, para nos dizer, para que não haja a menor dúvida para nós: é este o caminho, meu filho. Será, talvez Ele pergunte, que finalmente você entendeu? Ou, finalmente você se dispõe a seguir este caminho aberto há tanto tempo para você? E essa história toda me faz lembrar a história de um grande homem, que não sei se todos conhecem, que se chama, ele tem um nome complexo, Eurípides Barçanufo. Conta que Eurípides, ainda católico, teve um sonho especial. Sonhou que estava subindo, não sabe para onde, e de repente se viu numa planície gigante, belíssima, sem árvores, uma planície de grama talvez. E ele olhou para todos os lados e viu que distante havia uma pessoa. Sem saber onde estava, se dirigiu a essa pessoa. Ao se aproximar, ele suspeitou que era Jesus.
sentiu alguma coisa que ele nunca havia sentido. E se aproximou mais. E constatou que sim, era Jesus, semi de costa, de perfil para ele. E ele viu que era Jesus. Ele sentiu alguma coisa indescritível. Uma emoção profunda. Se aproximou mais, a ponto de constatar um fato terrível. Jesus chorava. Ele diz no texto que caiu de joelhos, como que esmagado por uma dor indefinível, mas enorme, avassaladora. Jesus chorava. Fico pensando o que é isso? O que sentir diante disso? Ficou ali, não sabe quanto tempo, quase que esmagado por essa dor, sem saber o que fazer, se ele se levantava, se ele falava, se ele ia, se ele... O que se faz diante do seu Cristo que chora? O que se faz? E ele decide se levantar, se aproximar mais um pouco e perguntar a Jesus, que parecia que não ouvia, mas nós sabemos que isso não é possível. E ele levanta a voz profundamente trêmula e diz: Jesus, por que choras? Jesus não interrompe o seu estado e permanece em silêncio, fazendo com que dentro de Eurípides mais perplexidade ocorresse. E ele, continuando sem saber o que fazer, pergunta: choras pelos que não te conhecem? E Jesus então levanta os olhos a ele, e isso deve ser qualquer coisa. E com os olhos lacrimejantes responde algo terrível. E a resposta foi: não, meu filho, eu choro pelos que me conhecem e não me seguem. Será que Jesus chora por nós? Será? Porque o conhecemos. E quando ele diz isso, evidentemente, ele não diz conhecê-lo como ser, conhecer a sua história, conhecer o que ele fez. Mas conhecer significa entender o que ele é, entender o remédio que ele é, entender o que é a salvação que há em Jesus. Porque ele não é o Salvador que nos salvará, que virá até aqui e falar: pronto, te levo aos céus, pronto, você está perfeito. Isso não vai acontecer. E se nas nossas mentes imaturas e isso ainda permanece como há séculos atrás, é bom revermos. Porque segundo a frase, lei, de que cada um só terá segundo o que fizer, ele não se abalará de onde está. Ele não nos transformará em seres perfeitos. Nunca. Por quê? Porque ele nos respeita. Porque ele sabe da nossa capacidade. E nem que ele tenha que nos tirar tudo que nos é caro imaturamente, ele trabalhará como trabalha e sempre trabalhou por cada um de nós. Claramente colocado quando ele promete ao Pai de que nenhum de nós se perderá.
nenhum ficará para trás. Que Ele manterá os que já estão com Ele seguros e irá nos buscar aonde estivermos, não para fazer por nós, mas para nos levantar e nos convencer, da forma que for, dizendo: você é capaz. Ande. Construa-se. Se transforme naquilo que você já é. E nem sabe. E nem percebe. Nessa cegueira que parece que queremos ter muitas vezes. De tão grande, tão milenar que é. Impressionantemente mantida diante do poder dessa luz. Que brilha desde sempre. Mas que parece que não queremos levantar os olhos para ver o sol brilhando. Queremos continuar rastejando de olhos fixos na terra, como se a terra nos atraísse, como se a sombra nos atraísse. E isso não é verdade. É muito mais, me desculpem. Mas entendo que como eu estou entre amigos, posso falar desta forma. E se não puder, me desculpem, mas saibam que eu estou falando evidentemente de mim, antes de tudo. Parece que nós queremos manter a nossa preguiça, que até a igreja respeitosa, a igreja católica, determina que dos 7 pecados capitais, a preguiça é o mais grave, porque é ela que faz com que todos os outros existam. Olha só, a ingênua preguiça, a despretensiosa preguiça, é o pior dos pecados, não é um espanto. A preguiça é mais grave que matar. Curioso, né? Vejam a sutileza do disfarce ou da falta de atenção da nossa parte com aquilo que é realmente grave, com aquilo que é realmente o que nos impede de prosseguir. E faz tanto sentido descobrir que esta preguiça está falando de mim, está falando que eu não quero me levantar do sofá para fazer o que eu preciso fazer. E é por isso, certamente, que Emmanuel, em algumas mensagens, fala assim: não permita que o conforto me vença. Por que será que Emmanuel diz isso, não? Porque ele, possivelmente, o conforto continua a nos vencer. Não por culpa do conforto, que não tem culpa nenhuma, mas porque enxergamos o conforto de uma forma absolutamente imatura. Vivemos a vida material em busca do conforto de fora. Nenhum mal nele, contanto que eu seja senhor dele e não escravo dele. Conquanto que eu possa não tê-lo quando ele for embora, e se for embora. Para que eu saiba qual é o valor que ele tem e qual é o valor do que está dentro de mim precisa ter. Para que nas horas que eu precisar, e precisarei muitas vezes, fazer as minhas escolhas, determinar as minhas prioridades, como ser inteligente e sábio, que cada vez mais precisamos e seremos, precisamos ser e seremos, precisaremos fazer escolhas. E muitas vezes abdicaremos por querer, por vontade própria, do conforto, de algum conforto, para conquistarmos aquele conforto que jamais irá embora, que é o conforto da paz. Será que a gente ainda não percebeu que o que nos falta é paz? Será que ainda nos mantemos de olhos tão
fechados assim, tão adormecidos assim? Será, gente? Porque suspeito que a maioria de nós já tem condições de abrir os olhos, mas não queremos. Porque dará trabalho. Porque ao ver não podemos dizer que não vimos. Mas com isso, estamos nos mantendo na dor. E muitas vezes eu penso que a dor tem que chegar. Que alternativa nos sobra? Quando o mestre dá todos os avisos, largo tempo de paciência, de espera para que o nosso ritmo ocorra. Quando todos os avisos, as pessoas ideais compartilhando das nossas vidas ao longo de vidas. Quando tudo isso se torna inútil, se verifica inútil, a dor é convidada a fazer parte da nossa vida. Porque a voz dela nós ouvimos. Porque a linguagem dela todos os seres vivos entendem. Todos. Todos. E muitas vezes me parece que essa dor é como o arado. Todo mundo aqui já sabe o que é um arado. Talvez os jovens não. Arado, aquele instrumento agrícola de duas lâminas assim, afiadas, pesadas, que é colocada no solo e movimentada de forma mecânica o animal, para que o solo seja rasgado, para que depois o solo seja cultivado. Muitas vezes eu tenho a impressão, e devo ter lido evidentemente isso em algum lugar, que a dor é este arado dentro de nós, que encontra uma terra dura, seca, esturricada, estéril, de tão seca. Mas que a vida sabe que é fértil nas suas profundezas. Porque é a vida que nos fez, vida aí sinônimo do Pai. É o Pai que nos fez essa terra de cada um de nós. E a dor então, afiada e pesada, rasga o nosso íntimo, com dores às vezes tremendas, tirando aquilo que nos é mais caro, por ingenuidade muitas vezes. Nos tirando aquilo que, nos fazendo viver aquilo que mais tememos, fazendo com que a nossa carne se abra e revele a fertilidade do nosso interior, aonde o Pai colocou toda a sua grandeza, toda a sua perfeição em forma potencial, como capacidades para serem desenvolvidas por nós, não por Ele, por nós, sob a força da nossa vontade, sob a luz da nossa confiança e sob o amor que Ele mantém sobre cada um de nós. E quando essa terra fértil se revelar, quando nós finalmente nos entregarmos, muitas vezes absolutamente frágeis. Frágeis espiritualmente falando, psicologicamente, sentimentalmente falando. Nessa hora, as gotinhas de carinho do Pai se derramarão sobre esse solo. Para nos acolher. E tomara que esta seja a hora que a gente olhe para este caminho, que é uma avenida de tão bela, imagino,
e nós finalmente nos decidamos a caminhá-lo. Porque os caminhos servem para isso. E se Jesus disse, eu sou o caminho, eu não sou um, eu sou o caminho, o seu caminho, o caminho de cada um de nós. E quando dermos o primeiro passo, honestamente, integralmente, sem defesas, porque não é preciso termos defesas ao amor absoluto, ao acolhimento supremo. Não é preciso. E que se da mesma forma que nós nos entregamos ao abraço materno, quando éramos ou nos tornamos novamente frágeis, quando nós nos entregarmos assim, intelectual e emocionalmente, é preciso que seja profundamente. Haverá tal acolhimento, como descrito de forma sublime na parábola do filho pródigo. Nós começaremos a viver uma outra vida. Muito mais simples. Muito mais simples. Muito mais fácil. Muito mais leve. Como o próprio Cristo já nos disse que com Ele o peso é levíssimo e a prisão deliciosa. Ele nos aguarda e aguardará o tempo necessário. Podemos adiar o tempo que quisermos. E quanto mais tempos nos decidirmos a não ir, a não fazer essa entrega, a nem sequer trabalhar para descobrir que entrega é essa, mais dor se acumulará no nosso coração. Mais se ampliará esse vazio voraz que vive dentro de todos nós, generalizando. Até que nós digamos um dia, chega. Chega. Não suporto mais. E nesta hora, que não é preciso que seja assim. Nessa hora, sem dúvida alguma, Ele estará ali, como sempre esteve, para nos recolher e começar a nos curar com seu amor. O amor que sempre esteve conosco e que nunca, muitas vezes, verdadeiramente aceitamos acolher dentro de nós. Que a luz do Mestre penetre nos nossos corações, porque ela brilha aqui e aonde estivermos. Mas espera esta luz, que o nosso coração se abra, para que ela finalmente faça o que ela pode fazer dentro de nós. Obrigado.